Olá, meu nome é João Augusto e eu vou estar apresentando aqui agora a minha prova 4 da disciplina de Laboratório de Redes do professor Júnior. Essa atividade consiste em fazer um servidor DNS que transforme um CNAME em um endereço IP e esse endereço devolve uma página do portfólio, que é um projeto que já foi mostrado em algumas atividades anteriores a esta. Bom, mostrando já como é que está funcionando e depois passo a parte como é que foi feito. Esse aqui é o meu portfólio que eu tenho no meu domínio pessoal. Então, esse aqui é um domínio meu, que é público, qualquer um consegue acessar. E esse aqui é ele funcionando aqui localmente com o meu domínio que eu fiz com o servidor DNS. Então, esse daqui ele funciona com HTTPS, ou seja, ele é seguro. Né? E esse daqui eu não configurei para ele ser HTTPS. Então, se eu dou HTTPS aqui, ele não funciona. É o mesmo arquivo, usei o mesmo projeto, né, apenas não coloquei que ele é TPS e ele também roda apenas local. Mas vamos lá então, como é que foi feito. Eu fiz algumas anotações, fui anotando alguns comandos, depois deixei ele mais bonitinho, mais fácil de dividir e entender cada parte que foi feita, passando de uma forma geral e algumas partes específicas, principalmente sobre o bind, né? Então, preparando todo o sistema, né, deixando o arquivo pronto, a VM pronta, eu clonei o original, troquei o nome lá no host names, eu deixei ele como DHCP, acabei preferindo assim do que ele estático, não estava dando muito certo algumas questões lá da configuração da própria máquina e também a questão do adaptador de rede, aqui eu deixei em placa no modo bridge. Enfim, acabou que com o IP DHCP eu usei sempre o mesmo, ele não perdeu, eu sempre ficava conferindo e ele não perdia, que ficou sendo 192.168.1.105. Né? Então esse foi o IP da minha máquina. Depois disso eu instalei o Apache, então instalei o Apache e entrando lá neste IP ele já ia mostrar a página padrão do Apache. Então para já fazer alguns testes, ver se o IP deu tudo certo, estava conseguindo acessar. Então aqui eu entrava e já via através do IP a página padrão do Apache. Posteriormente a isto, veio a instalação do bind, aqui onde eu vou entrar em alguns pontos mais específicos. Então depois de ter instalado o bind, fui configurar o encaminhador para encaminhar o arquivo que mostra a minha zona, né, o meu for na verdade, que mostra meus DNS do Google, e o outro, confundi até, que tem a minha zona, que vai encaminhar para o meu arquivo de fato, que vai ter as configurações do meu CNI e meu endereço. Então, aqui é a zona, eu defini esse nome porque o portfolio.com já tinha um domínio público lá que estava fazendo meus testes, então eu coloquei o portfólio de marciano só para ficar realmente único, e o arquivo em questão é este daqui, né, que ainda não está configurado neste momento, mas que logo depois eu já configuro ele. Então eu copio primeiro do local, de um padrão que existe, para um meu, para não mexer no original, né? E aqui eu configuro o meu CRM, né, o meu portfolio.com e o endereço com o endereço da minha máquina. Claro que se eu perder esse endereço, ele já não vai funcionar mais. Então, era muito bom ter o endereço fixo aqui, né, estático. Porém, está tendo algumas dificuldades com isso e eu, para os testes aqui, para funcionar, né, e ver tudo, o DHCP conseguiu solucionar o problema, né? Isso, além de outras configurações, daria para ter mais configurações aqui, né, para baixo, endereço, enfim, mas eu deixo só o básico mesmo para ficar mais simples de entender também. Não falei, mas aqui eu estou limitado pelo SSH, né, não estou na minha máquina diretamente. Eu consegui estar mostrando aqui esses comandos mais fácil. Depois basta reiniciar o DNS
E já é possível aqui nesse momento, através do IP portfoliomarciano.com, acessar a página padrão do Debian, porque aqui antes nós estávamos deixando permitir acessar através do IP. E com o DNS instalado, o DNS vai transformar isso aqui no IP. Então ele vai devolver a página do Debian, né, aquela padrão da Apache lá falando do Debian. Feito isso, depois é aquilo que já é bem comum de nossas práticas, né, que tivemos na sala de aula e nas outras atividades, que é fazer uma pasta compartilhada lá no VirtualBox, depois dessa pasta compartilhada, trazê-la para o var /ww, configurar, né, para ele apontar para o arquivo index desse projeto, enfim, e ativar todas as coisas, né, porta 80 e tudo mais. Eu fiz essas configurações e aí, feito isso, agora não vai ser mais a página padrão do Apache, e sim o meu projeto, né? Bom, então é basicamente isso, né? Tem um detalhe que vale a pena mencionar, que eu precisei adicionar essas duas linhas aqui no meu hosts desse arquivo Windows System32 drivers, etc. Hosts, né? Essas duas linhas eu vou tentar explicar brevemente sobre, mas é um conhecimento bem superficial da minha parte. Mas basicamente, nesse momento, o certo seria eu ir lá naquele configurações lá do meu adaptador de rede do meu computador, ir lá no, nos IP de DNS e colocar o IP do meu servidor, no caso 92.168.1.105. Só que eu fiz isso e não funcionou. Algumas questões que pareciam ser do bind no meu Windows, né? Talvez precisaria instalar alguma coisa. Não sei, não consegui pesquisar muito a fundo sobre. Mas não estava funcionando, né, diretamente. Mas seria a forma mais correta. Caso eu também tivesse esse meu servidor publicado na internet, né, alguma coisa assim, ele conseguiria estar buscando, né? Se eu, por exemplo, tivesse esse interpretador do portfólio João Marciano para o 9268 lá no 8.8.8.8 da Google, por exemplo. Mas como não é o caso, teria que apontar diretamente para ele. Mas como isso não funcionou, aí eu tive que fazer isso no Hosts. E o Hosts ele só vai me mandar para o meu servidor, falando, olha, eu conheço esse cara, ele está aqui na rede local, ele não está fora, não está fora da rede local. Então, pelo que eu entendi, o Hosts ele faz mais ou menos isso. Tem um teste também que você pode fazer, que é desse NS Lookup, que ele vai me mostrar de fato aqui o nome do meu servidor, do lugar que eu estou querendo acessar, na verdade, não do servidor, né? E aqui o endereço que ele está devolvendo de onde está aquilo. Aqui talvez fique um pouquinho confuso, porque ao mesmo tempo que o meu servidor ele é esse IP, ele também é onde me devolve essa página. Então ficou um pouquinho confuso talvez essa interpretação, mas de formas gerais é isso, né? O interpretador DNS funcionando perfeitamente aqui, né? Acessando a minha página e rodando meu projeto. Então é isso, muito obrigado e até mais.